A quem você tem dado ouvidos? Quem tem sido as pessoas que têm sido um exemplo para você e você tem imitado? Ou até mesmo com quem você tem caminhado, tem tido tempo de mesa? Tudo isso influencia poderosamente no seu relacionamento com a pornografia. Então nós vamos nos aprofundar hoje mais sobre esse assunto, à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Solta a vinheta aí, diretora, a mais bonita do Brasil. Galera, vida pura, sempre um prazer enorme estar com vocês. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa. Ou se você está assistindo ele gravado em outro horário, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada. O nosso público assiste muita coisa de madrugada também. E eu tenho certeza que esse vídeo está aparecendo para você aí de madrugada. Deus está te pegando na curva, hein? Comigo hoje aqui, no nosso programa Vida Pura, no canal da Tel Mídia, direto dos estúdios da Comev em São Paulo, meu parceiro de caminhada, Davi. E aí, Felipe Bentley? Tudo bem? Mais um programa. Mais um programa. A galera tá suportando a gente com muita paciência, né? Então, esses são crentes. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre, anota aí, trilhando novos caminhos. Passos práticos para quem está afundado no pecado sexual e quer começar um caminho de liberdade. Claro que tudo que a gente está falando em todos os programas são passos práticos de arrependimento, conscientização para as pessoas aprenderem o que fazer com relação ao pecado sexual. Mas hoje a gente vai ser um pouco mais enfático. Alguns chamariam de radicais, mas eu gosto de dizer que nós somos bíblicos. Que radical? Não, porque pecado sexual tem que ser radical mesmo, né? Não tem o que fazer. Então, a gente vai trazer aqui, né, um bate-papo à luz do Salmo, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Beleza? Vamos lá? Beleza. Posso ler o texto? Então, acompanha comigo aí que eu vou ler o texto aí. Você aí que eu sei que você vem para esse programa com a sua Bíblia na mão, caderno, caneta, para fazer anotações, né? Vamos meditar aqui no Salmo, capítulo 1. Ou Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Davi, eu confesso para você que esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, porque ele abre o versículo 1 com orientações muito práticas do que eu devo fazer. Ele me mostra no versículo 2 que existe uma fonte de verdadeiro prazer. E aí ele vem no versículo 3 e me fala que quando eu estou enraizado nessa fonte de verdadeiro prazer, eu tenho uma vida com propósito. Então a gente vai analisar isso, eu só dei um panorama geral, mas a gente vai avaliar, né? Meditar no texto, melhor dizendo, com mais detalhes. Mas eu gosto muito desse texto, ele fala muito ao meu coração, por isso que ele faz parte do nosso programa de estudo também. E é um texto, talvez, um dos mais desafiadores, né? É bonito de se ver, é bonito de se ler, é bonito de se ouvir, é bonito de ver pregações sobre ele, mas, cara, como é difícil ser esse cara do Salmo 1, hein? Como é difícil ser esse cara do Salmo 1, porque mexe com o nosso ego, né? Mexe com tudo aquilo que a gente passou a gostar de fazer, passou a ter como prática, né? A gente tá falando de renovação da mente, né, Felipe? E na renovação da mente não tem outra. A sua vida tem que mudar, senão não teve renovação da mente. Então, a gente precisa pensar aí quais pontos de mudança precisa acontecer na nossa vida. E para eu entender o que eu preciso mudar, eu preciso fazer um check-up de como é que eu tô, certo? E aí por isso que é desafiador o Salmo 1, porque ele vai me perguntar primeiro, né? A quem eu tenho ouvido, a quem eu tenho escutado? Porque vai falar como é feliz, né? Bem-aventurado em outras versões, né? Mais que feliz. Como é feliz. Tantas pessoas procuram felicidade em tanta coisa. Eu procurei na pornografia, nas afirmações de masculinidade, em carências e aquilo. E a Bíblia vem aqui, só me traz, ó, como é feliz
aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, eu tenho que me perguntar o que eu tenho escutado. O que seriam esses conselhos, né? Será que é conselho só eu sentar com um brother e esse brother me fala, olha, vai por ali, vai por aqui? A gente falou sobre pornografia disfarçada, né, Felipe, no programa passado. E a gente entendeu que esse comportamento da sociedade também comunica ao meu coração um estilo de vida. Então, eu posso também considerar, Felipe, nesse caso, você vai me corrigir se eu estou falando uma besteira aqui, se eu estou viajando na maionese, mas eu posso considerar os ambientes que eu frequento também, o que eu consumo, o que eu assisto na TV, como também essas fontes de conselhos, orientações para o meu estilo de vida. Então, a quem eu tenho escutado, o que eu tenho consumido de material, o que eu tenho ouvido por aí, eu preciso estar atento com isso e aí percebendo as coisas ruins que eu estou ouvindo, tanto de pessoas quanto de consumindo materiais por aí, mudar, né? Se é para mudança, mudar. Porque hoje nós estamos na era da informação, né? É informação para todo lado. Então, por exemplo, tem gente que baseia o seu ponto de vista e a sua opinião por causa de vídeo que assistiu no YouTube, como esse aqui, por exemplo. E aí vai lá cair num vídeo que fala assim, masturbação é saudável. Para você conhecer o seu corpo, extremamente saudável. Se você é mulher, então, principalmente, você precisa aprender a se masturbar, a descobrir o que você gosta, o que você não gosta, senão você vai ser uma mulher frustrada. Isso é um conselho de ímpio. Que você tá pegando na internet, você tá lá passando o dedo lá no YouTube. Esse negócio de transar só depois do casamento, isso aí é coisa de careta. Como é que você vai saber se a pessoa é boa ou não na cama? Tem que fazer um test drive. Fazer um test drive. Então você faz um test drive antes de casar pra ver se rola aquela química, se tem a compatibilidade. Exato. E aí depois, pra você não se frustrar no casamento, né? E a gente leva o assunto dessa forma, mas esse é o tipo de conselho que surge em meio às igrejas, em meio ao público, né? Enfim... Já teve pessoas que chegaram no Vida Pura que falaram assim, eu fui aconselhado pelo meu líder de jovens a me masturbar para eu não fazer sexo com a minha namorada. Então era melhor eu me masturbar do que fazer sexo com ela. Por causa das tensões sexuais. Tudo. Vai ter que aliviar de alguma forma, né? Então é menos pior você se masturbar. Então troca um pecado pelo outro, cada um com a sua consequência, e é menos pior. Não passa de um conselho de um ímpio. Apesar de vir de uma pessoa que exerce um papel de liderança, muitas vezes. Isso é muito sério, né? Porque a igreja tem permitido que entre o relativismo, por exemplo, né? Quando a gente ouve a galera falando nada a ver, o nada a ver é um jeito moderno de dizer tudo é relativo, né? Não existe uma verdade absoluta. E aí a igreja tem permitido entrar o relativismo e a gente vê, por exemplo, Felipe, na Europa, a gente tem... Várias igrejas, várias denominações aqui no Brasil nasceram de missões feitas pela galera lá das antigas da Europa. A gente vai pegar os puritanos, estavam ali no continente europeu. Toda uma galera, né? A reforma aconteceu ali naquele ambiente. Você vai ver a Europa hoje. Nós que temos que ir para lá fazer missões e pregar o evangelho. Por quê? Porque ali... É a realidade disso aqui. É uma igreja que foi abrindo os ouvidos para novas tendências, né? Novas filosofias, e não se perguntou a quem eu tenho escutado. E hoje em dia, não só a Europa, Estados Unidos, que há décadas atrás tinham um cristianismo mais, digamos assim, pelo menos as pessoas falavam, né? Se consideravam cristãs. Hoje em dia, nem isso consideram. E é justamente por isso, né? Quando eu abro a porteira dos meus ouvidos para receber qualquer conselho... E a pornografia pode ser essa minha conselheira que destrói a minha vida, né? Não, e outra, né? A galera dá mais ouvido pro professor maconheiro da escola do que pra quem deve mesmo, né? E hoje em dia, toda a falsa doutrina, ela é revestida de uma aparência de intelectualidade. Pastores coaches, filosofando todas as coisas. Mensagens totalmente... heréticas que as pessoas batem palma e falam, nossa, como você é necessário para os nossos dias, conselho de ímpios. Esse é um texto completamente o contrário. Na verdade, é um texto que traz aqui como é feliz essa pessoa que percebe o que está ouvindo. E a gente vai ver, por exemplo, Paulo falando lá, o que Paulo falou para a igreja? Que a igreja seria diferente disso nos últimos tempos, né? Sentiriam coceira nos ouvidos, né? E iriam querer mestres segundo seus próprios desejos. Então,
eu preciso perceber o que eu tenho escutado, né? Mas não só isso, né? O Salmo, ele leva a gente a outras perguntas, né, Felipe? Sim, e eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11:1 para você ler pra gente. 1 Coríntios 11:1. Enquanto você procura, o Salmo continua dizendo: não imita a conduta dos pecadores. E aí eu vou te perguntar, quem você tem imitado? Quem tem sido o seu padrão, que você se espelha e fala, puxa vida, queria até ser como essa pessoa, né? Mas, ao invés da gente, ainda assim, é legal você se espelhar em pessoas. Eu me espelho em pessoas também, né? Poxa, aquele cara ali para mim é um exemplo. Eu gostaria de ser como ele também em muitas coisas. Mas o nosso exemplo maior é o próprio Cristo. Mas ao invés de imitarmos a conduta de Jesus, nós muitas vezes estamos imitando a conduta de outras pessoas. Pela forma como a gente se comporta nas redes sociais, pela forma como a gente conversa, pela forma como a gente trabalha, né? Por exemplo, no emprego. Todo mundo está fazendo corpo mole. Aí você vai lá e faz corpo mole também. Por que você vai ser o único bobo que vai trabalhar direitinho, que vai glorificar a Deus com o seu trabalho? Não, faz corpo mole também. Aí as pessoas pensam assim, isso não tem nada a ver com pecado sexual. Tem sim. Porque pecado sexual é manifestação de caráter. E quando eu estou fazendo corpo mole na empresa que eu estou trabalhando, porque está todo mundo fazendo corpo mole e eu não quero ser o único bobão que trabalha, estou imitando a conduta dos pecadores, isso influencia totalmente no meu pecado sexual. Tanto que, antes do Davi ler o texto aqui de 1 Coríntios 11:1, lembrei do caso de um aluno nosso agora, que deu testemunho segunda-feira na reunião, falando que ele foi promovido no emprego. Ele é vendedor, foi promovido e ganhou uma passagem com a esposa para o Nordeste para passar acho que 4 dias lá com tudo pago pelo desempenho profissional dele. Então ele entrou no programa do Vida Pura por causa do pecado sexual, mas como a gente trata o ser humano como um todo, e ele parou de imitar a conduta dos amigos de trabalho dele ali, se destacou no meio da multidão, são vários vendedores, trabalham em empresa grande, e ganhou um prêmio, vai lá desfrutar, né? Imagina, a esposa que via ele quebrado por causa do pecado sexual, agora está até ganhando prêmio no trabalho por causa do desenvolvimento dele. O que diz 1 Coríntios 11:1, Davi? Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. É você que está falando isso. Ou não, né? O apóstolo Paulo tinha peito para falar isso. Olha, eu conheci a masturbação por conta de viver o contrário desse texto. Porque eu só me masturbei no dia porque tinha um monte de moleque, então um monte de primo, os adultos no andar de baixo de uma casa, todos os primos no andar de cima, todo mundo jogando videogame. Ah, de novo videogame. Aí... Não, ninguém tá falando que é pecado jogar videogame. Assistam aos programas anteriores, exato. Entendam o contexto. Vai. Jogando videogame, aí depois do videogame, aí sacaram lá o DVD pornô, e aí foi a primeira vez que eu vi a pessoa se masturbando na minha frente, e eu, que é isso aqui que tá acontecendo? Que é isso que eles estão fazendo? E aí fui lá, na curiosidade, imitei, porque todo mundo tava fazendo, né? Eu nem sabia fazer, e aí imitei para fazer parte, né? Do bando, né? E aí conheci a masturbação. Então, tá vendo? A quem eu tenho imitado, né? Bom, o texto continua. Nem se assenta na roda dos zombadores. E esse negócio de se assentar na roda dos zombadores, quero aproveitar que você está aí já em 1 Coríntios, vai indo para 1 Coríntios 15:33, vamos ver o que diz o texto. Mas esse negócio de sentar na roda dos zombadores é complicado. Com quem você anda? Quem tem sido a sua companhia? Com quem são as pessoas que você se relaciona? Quais grupos de WhatsApp que você participa? Não, mas é o grupo da empresa, é o grupo da escola. É o grupo da igreja. Cara, eu tenho uma experiência com isso. Você fala as coisas, eu vou lembrando. Tinha um grupo, eu e os meus amigos do Senai. Tinha não, tem até hoje. E você sabe que o Senai, quando eu estudei então, era uma escola só de homens. 32 homens numa sala, mais o professor. O professor é o que mais zoava. Imagina a zoeira que era. E aí a gente fez um encontro depois de 10 anos de formado, criou um grupo no WhatsApp. Os caras mais chegados, tem uma galera lá no grupo. Mas eles sabem a minha história de vida, sabem que eu me tornei pastor na caminhada toda. E no grupo do Senai, por mais que deve ter umas 12 pessoas, uns 2 cristãos, o resto, a galera não se declara cristã, nunca chegou uma menção de imoralidade sexual. Mas eu tinha um grupo no WhatsApp aqui que era os amigos da igreja de todos os tempos. Rapaz do céu. O grupo nem existe mais para encurtar a história. Então, assim,
Aonde a gente está, né? Mas eu não posso sair do grupo, porque é o grupo da empresa, é o grupo da escola, da faculdade. Não é que você pode, não pode. Você deve sair de um lugar desse. Além do mais, eu tive que parar de me relacionar com pessoas quando eu comecei o meu processo de renovação da mente. Por isso que eu falei, a galera vai achar que hoje a palavra é muito radical. Eu não costumo dizer que é radical, costumo dizer que é bíblico. O salmista está dizendo aqui, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores em outras versões. E isso é muito sutil, porque hoje em dia a gente está cercado num ambiente virtual, cercado no ambiente de trabalho, escolar, até mesmo da igreja, onde as pessoas não estão, de fato, no mesmo espírito que a gente. O que diz o texto aí que você abriu em 1 Coríntios 15, 33? 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Da mesma forma, né, Felipe, como as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias nos contribuem a produzir em nós também bons costumes, né? Nós somos seres influenciáveis, não tem nenhum problema em admitir isso, não tem nenhum problema em reconhecer isso. Creio que até Deus também nos forjou assim, né? Para sermos relacionáveis e um dar exemplo para o outro, porque se não fôssemos influenciáveis, como é que um pai vai ser exemplo na vida de um filho? E é da ideia, do propósito de Deus que os pais deem bom exemplo aos seus filhos. Então Deus nos criou assim, para sermos também influenciáveis nesse aspecto. Mas o pecado fez com que a gente distorcesse tudo, pervertesse tudo, e hoje em dia nós também podemos nos tornar péssimas companhias para as pessoas, e as pessoas podem também ser péssimas companhias para nós, né? Mas, assim, a gente pode até pensar, né, Felipe? Mas e se houver situações em que não tem como eu evitar ter contato com as pessoas? Sei lá, ela é a única dupla que eu tenho no trabalho, um colega meu de trabalho, não tem como eu sair dessa situação. Gente, o que a gente está trazendo aqui, né, Felipe, não é dizendo, olha, vá para o planeta Marte, saia do planeta Terra, vive isoladamente. Não é isso. Seja um monge. Seja um monge. Não é isso. Até porque Salmo 1 está falando, né? Não senta na roda dos zombadores. Ninguém vai ser um zombador 24 horas por dia. Porque se essa fosse a realidade, então a gente desmentiria, por exemplo, óbvio, a missão de todo crente, ir lá e pregar o evangelho para essas pessoas. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu entender que a Bíblia está falando que eu nunca devo ter contato com essa pessoa? Não é isso, né, Felipe? Ele está dizendo, olha, seja seletivo nos seus relacionamentos e também nos níveis de relacionamento que você tem. Ninguém é zombador 24 horas por dia. E o que é ser zombador? Gálatas 6 vai falar, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar para a sua carne, vai colher destruição. Se você plantar para o espírito, vai colher vida eterna. O que é ser um zombador, então? É ser alguém que não vive segundo os propósitos de Deus, certo? É ser alguém que tem atitudes que ofendem o seu Deus. Só que o que a gente vê muitas vezes, os crentes, os cristãos, né, os filhos de Deus, muitas vezes, em vez de ser a pessoa que quando chega a bagunça, a conversa imoral, as piadas imorais, param, opa, peraí, vamos respeitar. Não tem, né, Felipe? Infelizmente, muitas vezes a gente vê a galera sendo mais gasolina nessa fogueira ainda. Quando chega, as conversas ficam mais apimentadas ainda, né? Então, é entender, você é um embaixador de Cristo. Você vai falar de Cristo para essa pessoa. Muitas vezes, até mais com o seu comportamento do que com as suas palavras. Mas você não pode participar do ambiente, do comportamento dessas pessoas. Você não pode ser conivente. Não é só nem participar presencialmente, você não pode ser conivente. Você não pode ser a pessoa que também reproduz a mesma coisa, né? Que nem a gente está falando. A quem tenho escutado, a quem tenho imitado e também quem tem sido a minha companhia. Você colocou aí, né, essa expressão, né, bíblica, somos embaixadores, né? 2 Coríntios 5:20 vai falar que nós somos embaixadores de Cristo, né? Quem é o embaixador? O embaixador é um estrangeiro, né, na terra, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ele não é brasileiro, ele está aqui no Brasil, mas até a embaixada onde ele está ali é considerado solo norte-americano. Então é alguém que não é daqui, mas está aqui. Nós somos embaixadores de Cristo, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Por isso que nós não nos assentamos na roda desses zombadores, né? A nossa presença
como você mesmo falou, né? Ninguém é um zombador 24 horas por dia. A nossa presença com essas pessoas é para manifestar essa glória de Cristo, levar essa mensagem e não ser mais um no meio da multidão. E esse texto ele é muito impactante para mim porque esse versículo 1 do Salmo 1, ele retrata a minha vida de pecador sexual. Quando vai para o versículo 2, diz assim: ao contrário. Né? Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário. A sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então ele fala assim, peraí, mano. Existe satisfação, ou seja, existe prazer em meditar na lei de Deus? Existe. Porque é isso que me confrontava. Eu falava, pô, peraí, esse primeiro versículo com essas 3 questões refletem quem eu sou. E o segundo versículo me confronta, porque ele está falando que existe satisfação, existe prazer neste livro, na lei de Deus, e se eu meditar ainda mais, dia e noite. Então assim, eu falo, meu Deus, velho, como que é possível? E hoje a gente trabalha com esse processo de renovação da mente, trabalhando exercícios neurológicos com as pessoas, mas todos pautados à luz da Bíblia. E a gente leva isso para as pessoas como, olha, a gente vai estudar a Bíblia junto. Mas a Bíblia? Pô, isso aí eu já tentei. O crente hoje, muitas vezes, né, não estou generalizando, mas muitos nem acreditam mais no poder dessa palavra. Ou tem como um castigo, né? Uma penitência. É algo pesaroso, né? A gente vai estudar a Bíblia. Oh, vamos estudar a Bíblia, mano. A criança faz arte, a criança faz bagunça, ou colocar lá no canto lendo o Salmo 119. Vai aí, estuda aí, lê de uma vez só, em uma sentada, o Salmo 119, né? Parece que é um peso, mas o salmista não está falando que é um peso. Ao contrário, é satisfação, é o verdadeiro prazer. Quando eu fiquei 7 anos longe do contexto de igreja, longe de Cristo, né? Vivendo minha vida aí promíscua, né? Depois eu voltei, Felipe, e aí eu queria resgatar esse hábito de ler as escrituras. No começo, não vou mentir, era um negócio de penitência. E aí, eu não sei, vai ter gente que não é de São Paulo, não vai entender muito o que eu vou falar agora, mas para quem é de São Paulo e já viveu isso na pele, vai entender e vai se identificar comigo. Eu ia para trabalhar, eu pegava o ônibus do Parque Dom Pedro. Ah, não. É um ônibus que dá a volta na galáxia inteira e ainda falta um pouquinho para chegar, entendeu? Em todo canto do mundo aqui de São Paulo tem o Parque Dom Pedro. Você quer ir pro Japão, pega o Parque Dom Pedro. Esse busão aí não dá para entrar. E ele passa em todos os bairros de São Paulo e tal. Então, assim, dava tempo de ler bastante da Bíblia. E aí eu comecei a ter o hábito de ler ali no ônibus, né? A Bíblia. A princípio era pesaroso, dava sono, mas eu fui ali, de forma disciplinada, buscando desenvolver aquele hábito. Felipe, com o passar do tempo, aquilo foi se tornando não só um hábito da minha rotina, foi se tornando, eu fui começando a ganhar prazer, porque eu parei de ficar lendo para cumprir meta. Já viu? Aquele negócio lá, tem uns quadradinhos, não, leitura não, eu vou ler aqui só para assimilar. Não entendi nada do que... Não meditei nada. Não entendi nada do que Jeremias disse. Se perguntar pra mim o que é Amós, eu vou achar que é o nome de um Pokémon. Sei lá o que é isso, entendeu? Então, eu vou ler aqui. Não, mas eu fui lendo e fui meditando e tal. E aí, eu comecei a ficar tão vidrado que eu falei, caraca, esse livro de reis aqui, a história dos reis, é muito mais da hora que Game of Thrones, que essas séries de guerra... E é tudo real. E fui comendo. Às vezes passava a viagem inteira, porque fica que pareça, do Parque Dom Pedro, num único capítulo ali, até entender, aquilo foi se tornando prazeroso. Então, eu posso testemunhar. É possível, se torna prazeroso, ainda mais quando você vai entendendo que as realidades da Bíblia não estão distantes da sua realidade. O problema é esse, né, Felipe? A gente lê a Bíblia só como um livro de regras que é pregado no domingo, uma coisa religiosa, e que eu só faço como forma de penitência. Faço para não ir para o inferno. Meu amigo, você não sabe de nada. É muito mais mesmo, né? E aí vem o versículo 3, que era um tapa na minha cara, porque assim, a minha vida de pornografia, masturbação, de sexo com namorada, né? Nossa, aquele prazer que parecia ser imensurável, nada pode ser melhor do que isso, né? Que nem uma vez a gente ouviu de um rapaz que
Olha, nem Deus pode me dar um prazer maior do que a pornografia, porque a pornografia é pecaminosa e Deus não vai fazer algo maior que o pecado, então nem Deus... A gente já ouviu isso. Já. Nem Deus é capaz de me proporcionar um prazer maior que a pornografia. E tinha que ser no meu direct, né? É bom, essas coisas é pra você ir treinando aí. Aí o versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Ô, louco. Mas aqui também, parênteses, não é teologia da prosperidade, Ah, achei que era. né? É viver uma vida com propósito. Essa árvore que frutifica, né? Uma árvore não come dos próprios frutos. Então, quem se beneficia desses frutos são as pessoas que estão ao redor dessa árvore. A esposa, os Filhos, liderados. irmãos em Irmãos na Cristo, fé. amigos do trabalho que são incrédulos, que são ímpios. Sim. Aquela dupla que antes era, né, o problema, agora é alguém para eu alcançar. Cara, como isso transforma? Por quê? Eu era o viciado egoísta que passa a encontrar prazer na palavra de Deus, ou seja, no relacionamento com Ele. E não é simplesmente, então, parar de assistir pornografia e me masturbar através de um prazer verdadeiro em Deus, que é uma penitência. Não, é um prazer de verdade, um prazer que gera vida, e mais do que isso, me leva a viver uma vida com propósito. E não há nada pior do que viver uma vida sem propósito algum. Aliás, as pessoas se suicidam, se matam, porque não encontram um propósito na sua existência. Não encontram o propósito de estar enfrentando determinadas situações e falar, vou tirar a minha vida, isso aqui não faz sentido. Mas para nós faz muito sentido o que a gente vive, até mesmo os nossos sofrimentos. Até mesmo os nossos sofrimentos, quando visto à luz desse texto, mostra que o fruto está sendo dado no tempo certo, que a árvore está bem enraizada e que tudo que a gente está fazendo está prosperando. Ou seja, para a glória de Deus está acontecendo. A minha vida tem um propósito. E aí me remete o texto de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu saio de uma escravidão para uma vida livre, onde eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sendo essa árvore de bons frutos aqui, onde as coisas estão prosperando. E aí, na renovação da mente, eu passo a entender qual é o código da bênção verdadeira, né, Felipe? Você vai dar o código agora. O código da bênção verdadeira. Agora é coach. Anotem aí. Código da bênção verdadeira. Anote aí, hein? Anote Agora é aí. o código. Código da bênção verdadeira. Ó, pra ele ali, ó. O que você Fala fala pra lá? fala pra aquele rapazinho ali, ia falar o nome dele, mas a gente não pode falar nomes aqui. Código da bênção verdadeira. Anota aí, ó. Se o que você tá vivendo te leva a se aproximar mais de Deus e te faz ser mais parecido com Cristo, bênção. Se não cumpre nenhum desses dois fatores, não é bênção. E isso, ou seja, eu perdi meu pai recentemente, Felipe. E a princípio a gente olha a perda de um pai. Foi uma morte bem difícil, bem trágica. A gente vê a morte de um pai não com um olhar, não, isso não é bênção, né? Só que, hoje em dia, para a glória de Deus, e isso totalmente para a glória de Deus, não minha, porque eu, Davi, limitado, que sentia preguiça de ler a Bíblia, vou chegar até essa conclusão? Jamais. Eu passei a enxergar que, talvez, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, não vou dizer que, nossa, Deus foi lá e matou meu pai, não tem nada a ver. Mas eu passar por isso me aproximou mais de Deus. E quem sabe, talvez, se eu não tivesse passado por essas situações, agora talvez eu estaria arrogante no meu processo. Por que não? Entendeu? De achar que, eu tô agora no Vida Pura. Nossa, tô gravando no Telmídia. Bênção, né? Nossa. O pessoal da Comev. Nossa, tô na história. Comev, né? Aqui, ó, tem câmera, uma câmera de frente pra mim me gravando, microfone e tudo mais. Sou o cara. Olha onde eu cheguei. Poderia estar arrogante, né? Mas não. Se não fosse talvez essas coisas, meu coração estaria longe de Deus e eu não estaria entendendo o propósito de Deus na minha vida. Então, eu agradeço pela dor. É fácil a saudade de um pai que foi embora? Óbvio que não. É horrível a sensação de você enterrar o seu pai. Mas eu agradeço por Deus usar essa dor
para forjar o meu caráter. Tá vendo? Não é mais... Já foi embora o coach, né? Já foi a teologia da prosperidade. Foi bênção verdadeira nesse aspecto. Sim, entendeu? Essa é a verdadeira prosperidade. Porque me aproximou de Deus e tem me feito entender quem é Cristo. E quando eu entendo quem é Cristo, eu quero imitá-lo. E aí eu me pareço mais com Ele. Então, o código da bênção verdadeira. Te aproxima de Deus, o que você está vivendo. Te faz ser mais parecido com Cristo. Agora eu pergunto, Felipe. Na mente purificada, como é que eu vou chegar a esse tipo de conclusão? Nunca. Cara, era uma pergunta que eu queria te fazer agora, que quando você estava falando me veio à mente. Você passou por essa situação, a perda do seu pai. Se fosse o Davi, naquela época, afundado no pecado sexual, como você teria reagido a essa situação? Não, é totalmente útil essa pergunta, para a glória de Deus, porque até na época que aconteceu, né, a oração que eu fiz, que eu lembro, foi a seguinte: no banho, eu estava totalmente traumatizado, né, porque você viu como aconteceu, foi bem difícil. Eu estava totalmente traumatizado e aí no banho eu falei: Deus, eu sei que esses lábios aqui, eles podem vir a reclamar do Senhor, murmurar contra o Senhor. Esse coração pode vir a se virar contra o Senhor. Antes que isso aconteça, eu quero falar e eu quero usar essa boca que pode vir a pecar contra o Senhor para dizer: o Senhor é soberano, o Senhor é bom, não é culpa sua, o Senhor não deve nada para mim, eu é que devo para o Senhor. E é isso, Deus, eu preciso fazer essa oração para que quando vier a vontade de eu querer me virar contra o Senhor, reclamar do Senhor, culpar o Senhor, eu me lembre: peraí, mas a sua boca disse isso daqui. Por quê? Porque eu inclusive falei para Deus, eu falei: eu sei para onde eu vou se eu não me cuidar. Eu vou querer, e não vou mentir, me deu muita vontade, né, de recorrer, de afogar as mágoas na pornografia, de recorrer ao pecado sexual, para voltar os gatilhos antigos, né? E aí eu entendi uma coisa: se eu não alimentar o meu espírito nesse momento, eu vou ceder à carne. O problema, Felipe, é que por causa do trauma, eu não conseguia ler uma frase na Bíblia direito. Você falava uma frase comigo, passava 2 minutos e eu esquecia. Foi muito traumático. E aí o que eu fiz? Mas eu preciso alimentar meu espírito. Só que eu percebi que ouvindo de forma repetida áudio da Bíblia gravada, aquilo ia ficando mais fácil na minha cabeça. Eu não conseguia ler, não conseguia escrever, mas eu podia ficar ouvindo repetido. Então eu ouvia a Bíblia. Só que tinha um devocional do Vida Pura. Eu sei que a Bíblia é totalmente suficiente, mas eu já fiz e estabeleci uma lógica de dia a dia minha de fazer o devocional do Vida Pura. Aí uma adolescente que eu acompanho, que eu ajudo na medida do possível, né, que faz parte de um grupo de adolescentes que eu ajudo na medida do possível, ela tomou atitude, sem eu pedir, ela viu o que estava acontecendo comigo, ela tomou a atitude de gravar os devocionais do Vida Pura, 1 semana de devocional, com o áudio dela falando por WhatsApp, e aí eu fui ouvindo também de forma repetida ali, fui ouvindo o áudio tanto da Bíblia, gravada em áudio, né, tem aplicativo, e o áudio do Vida Pura, para eu ir alimentando meu espírito, porque se eu não alimentar o meu espírito, não tem meio termo, eu vou recorrer à minha carne. Então sim, eu recorreria ao pecado sexual, mas eu entendi que existe um prazer muito melhor que o pecado sexual, que é o prazer das Escrituras. Então eu recorri a esse prazer, graças a Deus, para a glória de Deus, não caí nessa época de adversidade, que foi bem difícil. E se você tivesse naquela época de pecado e acontecesse isso que aconteceu com seu pai... Nossa, eu tinha chutado o balde. Você teria colocado na conta de Deus, abandonado a fé? Não, só isso, e nem só pornografia, viu? Eu ia recorrer ao álcool, como tantas vezes já fiz, ia recorrer à maconha, como tantas vezes já fiz, ia recorrer ao cigarro, como tantas vezes já fiz, e ia recorrer à prostituição, como tantas vezes já fiz. Fica uma reflexão para quem está nos assistindo aí, que essa prosperidade, essa maturidade espiritual que nós estamos vivendo hoje é fruto desse relacionamento com Deus, de encontrar o verdadeiro prazer em Deus. E que muitas vezes você está aí hoje colocando a culpa em Deus, murmurando pelas situações que você está vivendo, porque ao invés de você ter um relacionamento com Ele, conhecê-lo, você está afundado no pecado sexual. E isso, como a gente já falou em programas anteriores, vai matar a sua fé, vai matar a sua parte espiritual. Então o Davi foi capaz
de passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Ele reconheceu as suas limitações, as suas fraquezas, a dor da perda, e entregou ao Senhor e ali encontrou consolo, encontrou forças no Altíssimo para continuar a caminhada. Como é que você vai enfrentar esse cristianismo verdadeiro de uma vida que é uma vida que vai enfrentar sofrimentos, afundado no pecado sexual, com a sua visão totalmente embaçada de quem Deus é? Se você tem a oportunidade, como diz o salmista, de descobrir o verdadeiro prazer, enraizar a sua vida nesse verdadeiro prazer e se tornar essa árvore frutífera para a glória do Senhor. Eu tenho certeza, Davi, que hoje a sua história aqui, que a gente nem programou falar desse assunto nesse programa, mas que surgiu, com certeza vai ser encorajador para muitas pessoas. Amém. Que a gente sabe a luta que você enfrentou com a perda do seu pai e a forma como isso foi. Foi fácil? Claro que não vamos romantizar o que aconteceu, mas para a glória de Deus você está aqui hoje, porque você já estava firmado na rocha, você já estava enraizado à beira de águas correntes. Vivendo o processo. Vivendo o processo. Amém. Glória a Deus. Eu acho que não estava combinado, mas foi maravilhoso compartilhar essa sua experiência aqui. Amém. Foi muito bom. Glória Obrigado. E você que está aí, já sabe. Toda sexta-feira, 20 horas, nós estamos juntos. Deixa seu like, se inscreve no canal. Faça parte da plataforma de streaming da Telmídia. Tenha acesso a conteúdos exclusivos de filmes, séries e desenhos que vão, com certeza, edificar você e a sua vida, trazer obras de qualidade para dentro do seu lar. Todo cuidado com a nossa família hoje, com aquilo que a gente consome com os nossos olhos, então você vai com certeza ser muito abençoado. Siga a Telmídia no Instagram, assista os outros programas do canal, siga o Ministério Vida Pura também. Se quiser mandar uma mensagem para a gente no Vida Pura, ou uma mensagem para o meu Instagram, Felipe Bentley, ou o Instagram do Davi, fica à vontade, a gente vai ter o maior prazer de te responder. E, se Deus permitir, sexta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente para a glória do Senhor. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro.